Olá, seja bem-vindo ao programa Verdade da Mentira. Hoje vamos descobrir algumas verdades e até arrisco-me a dizer por detrás de muitas mentiras. Estaremos à conversa com o engenheiro Jorge Tadeu, líder e presidente das Igrejas de Maná. E hoje está aqui connosco para comentar a atualidade. Engenheiro, seja bem-vindo. Obrigado e olá a todos. Engenheiro, hoje gostava de recuar um bocadinho no tempo consigo e ver um vídeo com alguns anos de Paulo Portas. Vamos ver então o vídeo e depois comentamos Ok. o que está aqui. Há uma coisa que para mim é essencial. A política é totalmente incompatível com o jornalismo. Nós dois bem sabemos que há aí há um cemitério de jornais em Portugal que morreram porque se tornaram meros instrumentos de poder. Quando não é essa a essência da informação. Instrumentos de poder de lobbies, de pessoas, de grupos, de partidos, de personalidades, etc. E perderam a credibilidade. Perderam a credibilidade e afundaram-se, empresarial e editorialmente. Bom, para mim, política e jornalismo são duas coisas, qualquer delas admirável, qualquer delas muito interessante, fascinante, mas que não podem ser feitas ao mesmo tempo em nenhuma circunstância. Política altamente incompatível com o jornalismo. Isto ainda acontece? Diga-me só uma coisa, este era mesmo o Paulo Portas? É, há alguns anos. Mas é o mesmo de há uns anos e continua a ser o mesmo? Pois não sei, é alguma coisa estranha nos está aqui a ocorrer, não é? Claro, ele disse uma grandíssima verdade, só que parece-me que ele caiu nesse esquema, porque ele agora o que é que ele faz? Ele faz exatamente aquilo que ele condena. E é o que acontece também um bocadinho com os políticos que vemos hoje em dia, não é? Nós conseguimos perceber aqui que o jornalismo e a política estão de mãos dadas. Estão mão dadas, porque veja uma coisa, os políticos controlam a 100% a mídia. E por isso você vê que eles não gostam das internets, não gostam de TikToks, etc. Fazem tudo para parar isso, porque é lá onde a gente vai saber muita coisa que fora disso não se sabe. Portanto, ele disse uma grandíssima verdade, que ainda hoje é 100% aquilo que se passa em Portugal, na Europa e na América. Isto foi algo que já foi gravado há muitos anos atrás, este vídeo que nós podemos aqui assistir de Paulo Portas. Na altura já era uma preocupação para o povo, ainda não se falava muito disto, mas hoje já está às claras. Toda a gente já percebe que existe aqui uma informação que está altamente ligada à política. Sim, veja, eu diria o seguinte, que pelo que eu conheço dos nossos jovens da igreja, e também por muitos outros, e também porque na praça pública, quando a gente vai a uma loja, ou seja, a geração nova, o que eu ouço dizer é que eles, claro, viviam com os pais, comeram, dormiram em casa dos pais, e o que é que eles ouviram ao longo dos últimos 50 anos de dita democracia? É tudo menos democracia, é vigarice, é mentiras, é esquemas, e cada vez está pior. E, portanto, Portugal cada vez está pior, e ouvimos as notícias, não é? Todas na mesma direção, tendenciosas, cheias de esquemas e de mentiras, a falar que somos os melhores do mundo, que o Putin que é o mal da fita e por aí fora. Mas lá fora, fora da Europa, ou seja, chama-se o Ocidente, fora do Ocidente, que é a Europa, os Estados Unidos, o Canadá e agora a Inglaterra também saiu. O que é que se ouve? Um concerto de notícias que sai de Washington e que tem que ser propagado em toda parte. E, na verdade, grande parte das pessoas vai ter dificuldade em quase que acreditar naquilo que vou dizer. Os Estados Unidos têm uma política que foi elaborada há 40 anos para diabolizar a Rússia, a fim de roubar a Rússia aos russos. E por isso, eles puseram há muitos anos atrás, antes até do presidente americano Kennedy, antes dele, já a América tinha rodeado a Rússia toda, a fronteira toda da Rússia, com mísseis nucleares. E daí é que veio a crise de Cuba, em que os russos disseram, então vamos pôr também mísseis nucleares à tua porta e vamos ver. E então houve a concordância em que os americanos diziam, ok, vamos tirar os mísseis nucleares junto à tua fronteira, à fronteira da Rússia, e tu tiras os mísseis junto à minha fronteira. Mas eles nunca desistiram disso. E mais, há outras doutrinas, mesmo verdadeiras, está aí nas internets, de pessoas de altíssimo grau
do Estado, da Secretariado, etc., que fazem parte ou fizeram parte do Estado e do governo americano, mas que não estão do lado desta geração de governança. E, antigamente, os americanos tinham um programa ordenado pelo Pentágono, que era basicamente assim: se a América, por qualquer motivo, começa a perder terreno, comercialmente ou militarmente, há um programa que consiste em bombardear nuclearmente todos os países, e vão sobreviver uns tantos americanos que vão viver em caves já preparadas. No tempo do Kennedy, isso pôs-se em questão. E foi o secretário do Kennedy que disse recentemente que esse programa já havia, que o Kennedy, quando vieram do Pentágono com essa ideia, disse: pá, vocês estão malucos, nós não somos bestas, somos humanos, então eu vou fazer uma coisa dessa, matar todo mundo. Mas esse plano, tem um nome, eu não me lembro qual é o nome, continua em vigor. E desde o Bush, o filho, que ele aceitou isso. Portanto, o que é que você está a assistir? À queda do Império, e, portanto, há que fazer propaganda. Nós estamos a vencer. Houve até o coitado de um general português que estava a falar com o outro, nitidamente o outro bateu com a cabeça na cabeça, só dizia disparates, uma vergonha para Portugal, um jornal dizer que a Ucrânia vai vencer. O outro disse: oh, meu, já perdeu. Portanto, as notícias são fabricadas, as notícias são controladas pelos governantes, e ai daquele que não obedecer. E, engenheiro, voltando aqui até a Portugal, saiu, então vou pedir aos colegas que o coloquem no ar, houve queixas nos transportes públicos e atingiram no último ano mais de 30 mil queixas. A maioria diz respeito às ligações rodoviárias e ferroviárias em Portugal. Isto é aceitável, vermos uma notícia destas em 2024, com os fundos que Portugal tem recebido da União Europeia? Para onde é que vai o dinheiro se nós não vemos nada acontecer? Vai para onde você vê algumas notícias, nem sei como é que é uma escapa, vai para os sacos azuis dos governantes, vai para os altos esquemas, vai para os tachos e vai para aquelas empresas que eles fabricaram para absorver os dinheiros que vêm da CE. Você não vê nada daquilo que a CE apostou com dinheiro, você não vê nada disso a acontecer. Portanto, mesmo nem os nossos governantes são nada interessados em usar o dinheiro para ajudar o povo. Não. Você vê que a Constituição os obriga a fazer coisas básicas para os cidadãos: é a saúde, é a habitação, é ensino, é justiça. E você não vê nada disto a acontecer, vê precisamente o oposto. Você vê escolas degradadas, professores que é como, sei lá, no terceiro mundo, têm que ir para aqui, para acolá, e as escolas não têm condições, nem higiene, nem casas bem como deve ser, e usam telhados que são proibidos para toda a gente. Você vê que eles fecharam hospitais. Portanto, eles absorvem o dinheiro para os seus próprios fins, está a ver? Aparecem escolas privadas novas, aparecem negócios novos, aparecem hospitais novos, que são bilhões e bilhões, e, portanto, para onde é que vai o dinheiro? Vai para aí. Portanto, se o cidadão está a pensar que eles vão fazer o que deviam fazer em relação aos transportes, esqueça. É melhor você entregar a vida a Deus, começar a vir à igreja, acreditar nas leis de Deus e ter o seu próprio carro e a sua própria empresa, porque fora disso, não sei. E voltando aqui aos governantes, vieram publicamente escutas, saíram do então primeiro-ministro António Costa e também de João Galamba, que era ministro das Finanças. Em questão aqui estava a CEO da TAP, e é referido algo como: neste inferno, ou é ela, que era a CEO da TAP, ou o governo. Acha que estas notícias deviam vir para fora? O povo deveria saber disto? Sim e não. Se estivesse num Estado de Direito, que não estamos, num Estado de Direito quer dizer que as leis funcionam, que alguém que incumpre as leis é condenado e até preso. Isto era inadmissível. Quer dizer, então vai-se saber coisas que são, vamos dizer assim, escutas. Bem, mas nós não estamos num Estado de Direito. E eu, como homem de Deus, digo que isto é 100% válido por Deus e por mim. Porque o povo tem que saber quem é o António Costa.
porque já andavam aí a tentar, chama-se isto de cá fora, lavar a imagem do homem para ele ir para a CE. É um homem que não obedece à lei nenhuma, é um homem que interfere nos negócios, ele não pode interferir nos negócios da TAP, mas já vimos que interferiu. É um homem que mente ao povo, é um homem que roubou o povo dos seus direitos, porque ele, não obedecendo a isto, ele é criminoso. É criminoso. Ele rouba as casas aos cidadãos, ele rouba as escolas, os hospitais e, portanto, para mim, o que está a passar é que as pessoas que fazem parte não sei se é da polícia, se é do órgão do Estado que faz investigações. Há os bons e há os maus. Os maus estão feitos com eles e recebem uns dinheirinhos e sei lá o que mais é que acontece. E os bons, que é a maioria, estão tão fartos de tanta nojeira, tanta mentira, tanta maldade ao seu próprio povo, que dizem, eu não aguento mais. E penso eu que até dizem, nem que eu seja preso, o povo tem que saber quem é este homem. Porque não chegou àquilo que aconteceu em novembro, que ele foi exposto, na verdade, com dinheiro nas gavetas do seu pessoal, agora ele já é o bom da fita, já veio o nosso presidente, que é o outro que tal, ele também é não tenho medo de dizer, ele é um vigarista, ele é um criminoso, o presidente da República é um criminoso, ele não obedece a isto. Ele é vigarista que ele engana o povo. Porque estamos a ver aqui muitas incoerências, não é? Não, ouça, ele jurou, pela honra dele, obedecer à Constituição. Ele não obedece à Constituição. Ele não faz o que está aqui, portanto é criminoso. E é vigarista, está a enganar o povo com abraços e beijos. Portanto, estas notícias, na minha opinião, vão ajudar o povo cada vez mais a entender que estas pessoas, como ele, são mentirosas, são falsas, só estão no governo para os seus próprios fins. Portanto, é uma mais-valia para todo cidadão. Olha, mais uma, está a ver? Mais uma. Já estavam a querer limpar a imagem do homem, mas afinal, lá está. Pronto, não dá. Engenheiro, só para terminar aqui em relação a Portugal, acha que ainda existem boas pessoas que querem trazer bem ao país? Claro. Portugal tem a grande maioria, como se diz aqui, a esmagadora maioria dos portugueses são boas pessoas. São pessoas honestas. Há muita gente que está em posição de governante, da governância, que são boas pessoas. Que até quando entraram nunca julgaram que tal coisa seria possível acontecer. E até muitas vezes é difícil eles acreditarem e pensam que isto é mentira, que é cabalas. Não. E, portanto, há muita gente boa e também há muita gente capaz de governar. Absolutamente. Os portugueses são bons. Agora, o que eles fizeram, conseguiram fazer nestes últimos 50 anos com a ajuda ou proeminência como é que se diz, da maçonaria, controlar quem vai para o governo, quem é quem, e eles até já nem têm a vergonha de dizer a obediência à maçonaria. Veja só como é que alguém diz que vai para uma organização secreta que há a obediência à maçonaria e depois ele é juiz. Ele é um porco, ele é uma pessoa nojenta, ele é um aldrabão, ele é um vigarista, ele é um criminoso. Porque como é que ele pode, num Estado de Direito, primeiro não obedece às leis e obedece à maçonaria? Mas o que é isto? Está a ver? E hoje, felizmente, cada vez há mais notícias que escapam a essa velha guarda, escapam a essas pessoas e que os portugueses estão a ver através da mídia fora de Portugal, que eles bem tentam afastar, mas não. E, portanto, há bocadinho você falou do Paulo Portas, que dizia que, por esse motivo, é que os jornaleiros, ou o que é que ele chamou, estão a fechar porque as pessoas não acreditam. É exatamente o que se passa hoje. Quem é que acredita nas notícias deles? É a pessoa que nunca vê nada, está lá em casa a comer pipocas e não vai à rua, nem faz compras, não houve mais ninguém, ele não sabe o que é que se passa. E os outros são do regime, está a ver? E os outros é aqueles que, pá, eu não tenho onde cair morto, pá, eu não tenho, não sei o que fazer na vida, pá, não sei fazer nada, pá, mais mal juntar-me a ele, olha, submeto-me, como o João disse, submeto-me nem um cão, e pronto. Obediência canina, não é? Obediência canina. E tenho aqui uma notícia que eu vou pedir aos colegas também que coloquem. Em Pyongyang, juntou-se Putin e Kim na Coreia. Vou pedir, encontradores em Pyongyang, Putin e Kim assinam um acordo de parceria estratégica. Rússia, Coreia,
será que precisam do Ocidente? Ou como é que o Ocidente pode olhar para esta notícia e perceber estas relações bilaterais? Bem, o que sai nas notícias é uma coisa fabricada para a gente pensar que é tudo honesto e verdadeiro, mas não tem nada a ver. O que se passa é o seguinte: a Coreia do Norte até primeiro foi ameaçada e bombardeada, etc., pelos americanos que queriam estar a tomar conta da Coreia do Norte por motivos muito óbvios. É que a Coreia do Norte está ligada, né, com uma fronteira ligada à China. Já imaginou a América ter lá uma base nuclear? Vai pôr a China de bicos de pé. Então, como não conseguiram, fizeram acordos de paz que este homem assinou. Mas o americano, como sempre, hoje é falado em toda a parte do mundo, exceto em Portugal, ele nunca obedece a nada. Assina o que quiser, não obedece. E hoje sabe-se que eles têm uma política que ainda hoje está em vigor, política mesmo, escrita, etc., do Pentágono, que é, eles têm demolir o regime change, mudar o regime de um país, desde que não seja submeter-se a eles, para ir buscar o recurso, etc. Então, como o Kim, não sei quantos... Kim Jong-un. Kim Jong-un viu que estava a ser enganado, o que é que ele fez? Ele fez o que qualquer pessoa normal faria: vou-me defender para não ser roubado, não me matar, não destruir o meu povo. Agora, se eu estou com o acordo do que é que se passa lá dentro, não está isso em jogo. O que está em jogo é que ele está a defender a soberania, está a defender a casa dele. Bem, então, os americanos quase que já bombardearam o homem e ia ser uma catástrofe, porque, bem, agora, quando o Putin diz: agora sou aliado deles, o que é que está na mesa? Muito simples. Nem a América, nem a Europa se vai meter mais com o Kim. Assim, da Coreia. Porquê? Porque sabe que é guerra aberta à Rússia. E a Rússia e a China já têm o maior poder bélico do mundo, que já ultrapassa a América. Já é falado, isso já é sabido, que os americanos estão atrasados 10 anos. Portanto, é uma estratégia sábia do Putin ele ocupar aquele território. E não só está a ajudar a China, mas está a ajudar todo a Ásia. Porquê? Porque nós aqui não sabemos, mas toda a riqueza do mundo hoje saiu da América, não está mais na América, nem na Europa, está na Ásia. E nós aqui estamos a empobrecer, porque cada vez que eles fazem coisas e sanções, etc., é tudo joga a favor deles, sempre. E sempre contra nós, a Europa é tudo. Está a ver? Portanto, foi uma atitude tática, geopolítica, brilhante. Estava a referir agora que a Ásia está melhor que o Ocidente. E eu tenho um vídeo para lhe mostrar de Donald Trump, onde ele fala exatamente isso. Vamos ver então. Now under crooked Joe Biden, the world is in flames. We have a country that's being laughed at all over the world. Our border is overrun. Inflation is raging. Europe is in chaos. The Middle East is exploding. Iran is totally emboldened. They were broke when I was president. China is on the march. And the worst, most incompetent, most corrupt president in history is dragging us toward World War III. Under crooked Joe Biden, illegal aliens are better off, terrorists are better off, China is better off, Russia is better off, the cartels are better off, but the American people were far better off when you had a president named Donald J. Trump. Has anyone heard of him? Has anyone heard of him? Os Estados Unidos estão pior que todos neste momento? Não. Eu fui há uns poucos anos atrás e fiquei chocado. Porque eu conheci os Estados Unidos, vamos dizer, no auge da grandeza deles. Em poucos anos eles ficaram mesmo muito pobres. Há muita gente que não tem emprego, americanos. Há muitos negócios que foram à falência. Os hotéis 5 estrelas hoje aqui seriam de 2 estrelas, quando muito 3 estrelas. Os aeroportos são verdadeiras espelunca, os aeroportos, é verdade. A aviação está o descalabro, o descrédito. O Biden é o descrédito, é o gozo, o escárnio de todo mundo.
Agora, diz assim, mas é o Trump, é isto, aquilo. Bem, o Trump pode ser os defeitos todos, eu não sou nem a favor do Trump, nem contra o Trump, nem nada, sou a favor de Jesus. E a favor do povo que está a sofrer. Então ele está a dizer grandes verdades, está a ver? Porque veja bem, e mais, há poucos dias saiu na mídia exterior uma notícia em que uma jornalista na Casa Branca, portanto, na Casa Branca há um lugar onde o presidente aparece para falar com um púlpito com o símbolo da América, ou então aparece o secretário de Estado ou alguém de alta proeminência. Então, não me lembro qual era a pessoa que estava lá, e o jornalista dizia assim, Sr. Frontal, como é que você justifica que, por um lado, está sempre a falar de sanções à América e eu descobri... A Rússia não era? A Rússia. Portanto, como é que a América está sempre a falar de sanções à Rússia, até julgava que já nem há comércio nenhum, e fui ver os livros e os dados, e afinal continuamos a ter comércio com a Rússia e cada vez temos mais comércio com a Rússia. Então o senhor está-nos a enganar. E a pessoa ficou embasbacada. Pois, pronto, você tem que compreender que uma coisa é a guerra, outra coisa é o comércio, mas porquê é que você está a dizer que já não há comércio com a Rússia, etc. Bem, faz-me lembrar outra notícia, não é? Que é o quê? Aqui um senhor português, não me lembro o nome dele, é comentador, se não estou a ver, e ficou todo aborrecido porque descobriu que afinal o petróleo e muitas outras coisas são comprados à Rússia através daqui, daquele, e que ninguém faz nada. Ora, exatamente, é exatamente isso que se passa desde o primeiro dia. Está a ver? Desde que a Ucrânia foi invadida, por causa daquilo que os americanos fizeram, que foi pôr mísseis armados à porta da Rússia, eles disseram, não, isto não é tolerável. E, portanto, eles engendraram notícias para dizer que vamos confiscar o dinheiro deles, daquele, daquele outro, que tal, e vamos confiscar e fazer sanções. É tudo aldrabices. Porque agora os europeus estão a pagar o petróleo, o gás, a energia, comida, etc., tudo a triplicar. E a China fabrica carros mais baratos e melhores e eles põem impostos. Mas todas as sanções que fizeram à China e à Rússia, a Rússia hoje é, em termos económicos, um país riquíssimo. E o mais rico de todos é a China, não é a América. A América hoje está em terceiro lugar, veja só. Em terceiro lugar. E tecnologicamente a América está 10 anos atrasada. Portanto, pode parecer estranho, mas de facto o Trump tem razão. Agora, também é preciso entender uma coisa. Estas pessoas que estão no governo americano, porquê é que não querem o Trump? Porque eles querem continuar com a doutrina de conquistar o mundo. Foram eles que há 40 anos fizeram um documento e disseram vamos conquistar o mundo e fizeram estudos e analisaram, até inventaram drogas, mas não deu resultado. E os médicos e sei que mais disseram que para mudar, para conquistar o mundo você tem que mudar a mentalidade das pessoas. Tem que quebrar as barreiras da sociedade, do casamento, da religião, da moralidade. E, portanto, desde então, aquilo que foi escrito, eu por acaso vi isso, um documentário, e continuo a ouvir falar desses documentos, eles continuam nisso. Portanto, não lhes interessa que o Trump acabe com estas guerras. Portanto, é daí que esta grande confusão. E aproveitando, tenho aqui um homem de Deus. Em 1962, só para termos aqui um dado, dos Estados Unidos, o tribunal mandou tirar as orações nas escolas. Hoje, o estado de Louisiana criou a obrigatória colocação dos 10 mandamentos nas escolas públicas. Como é que vê esta... Há um retrocesso positivo em relação a toda a nojice que este grupo fez. Veja bem, eu vi documentários de americanos de alto nível, estava nos satélites e por aí fora, que claro aqui na Europa não passa, que explicaram como é que era o plano deles conquistar o mundo. E não desistiram. Era derrubar regimes, é fazer uma série de coisas, e uma delas é usar
de certas doutrinas, como a doutrina do ideologia de género. de género, para quebrar as barreiras morais. E eu lembro-me de estar em vários países e alertar, olha que andam a dizer isto, e ninguém acreditava. Isso é uma conspiração, isso é a doutrina da conspiração, isso não é bom. Ao longo dos últimos 5, 10 anos, as pessoas começaram a ver que essas pessoas ocuparam cargos políticos e que ilegalmente, contrário à Constituição, criminosamente, foram por leis que são proibidas. Em Inglaterra e na América chegou a pontos terríveis de tirar os filhos aos pais, alegando isto, aquilo, aquilo outro, os filhos ficam todos partidos, depois os miúdos convencem-nos a fazer operações, agora não conseguem reverter, esses miúdos ficaram doentes, uns já morreram porque têm que estar sempre a tomar medicina, ninguém fala disso. Então, as famílias começaram a dizer, não, isto não pode ser, começaram-se a levantar e a fazer guerra aos governantes. Quando atingiu um tamanho tão grande de manifestações que nós não vemos aqui, nas universidades, nas escolas, nos lugares públicos, tanto em Inglaterra como em França também, mas como na América, os políticos tiveram voltar atrás e dizer, bem, tal. Porquê? Porque eles estão a perder votos e já não têm um lugar para fazer os negócios que lhes é devido fazer negócios. Portanto, o que é que está a acontecer na América? É exatamente um retrocesso para as origens, que é Deus, que é a honestidade, etc. Então, a grande luta que está agora a acontecer, na Inglaterra a mesma coisa, já reverteram isso, na Europa há vários países que querem reverter. Então, quem é apologista dessas teorias diz que é uma queda, é um retrocesso terrível. Não, é um retrocesso majestosamente humano, porque em vez de destruir as famílias, vamos poder construir as famílias outra vez. Portanto, é, felizmente, um movimento que está a acontecer, um pouco por todo o sítio, porque as pessoas começaram a levantar e disseram, afinal, não é a teoria da conspiração, é mesmo verdade, afinal, fazem isso. E depois vão começar a ver a lei e dizer, mas é proibido. E começam a pôr até pessoas em tribunal. Há pessoas hoje, de governos, que fizeram as leis ou que assinaram as leis, que estão a ser imputadas em tribunais de crime contra a humanidade. O que é? Portanto, a coisa está séria. Eu estava a dizer que políticos já voltaram atrás, fizeram este retrocesso. Portugal não aprende com a experiência dos outros? Vai aprender, porque eles vão perder os votos. E, portanto, os políticos não querem... O político só quer uma coisa, é o poder para controlar os dinheiros deles. Está a ver? E a TAP, veja, ou é ela ou eu, ou somos nós, porque a TAP era um fundo, saco azul, para 1.001 pessoas. Os voos são todos o dobro do preço. O dinheiro vai para onde? Está a ver? Podia dar vários exemplos. Como é que eles vão fazer manutenção no Brasil se os aviões estão cá? É para pôr dinheiro lá e dizer tretas. Portanto, o político não está nada interessado em ajudar o povo. Esses políticos já desapareceram. O político está interessado nos negócios deles. E, portanto, quando o povo começa a levantar-se e a pôr a pressão e mais a pôr em tribunal este tipo de pessoas, eles retrocedem com medo. Mais nada. Engenheiro, chegámos ao fim deste programa. Muito obrigada pelo seu comentário político. Para a semana estaremos cá à mesma hora. E uma boa semana para si. Ok, que Deus abençoe a todos. E já descobrimos mais verdades escondidas por detrás de muitas mentiras. Espero por si no próximo programa. Tenha uma boa semana.